Glórias a Deus, aleluia! Mais uma vez, nesse dia, nesse domingão abençoado, né? Nós estamos aqui para fazermos mais uma live, né? Hoje eu quero falar sobre os 3 aspectos da restauração ou de uma libertação. Como eu já venho explicando em alguns vídeos, né? Que existe uma diferença entre expulsão de demônios X libertação. Hoje nós vamos falar dos 3 aspectos que envolve, né, para que a pessoa possa encontrar com a restauração da alma ou de uma libertação, né? Amém? À tarde nós falamos hoje sobre um pouquinho mais sobre feridas da nossa alma. Agora eu quero falar sobre essa diferença, né, de expulsão de demônios com libertação. Mas como é de praxe, nós vamos ouvir uma canção. Enquanto isso, os nossos irmãos vão sendo notificados. Certamente tem muitas pessoas ainda que não chegaram em casa, estão para a igreja, mas aquelas pessoas que já faz parte aí do tratamento espiritual, que recebeu as suas notificações através dessa página. Então nós vamos, eu creio que eles vão entrando, né? E nós já podermos ouvir uma canção, um louvor a Deus, um clamor, né? Dentro de uma linguagem hebraica, da cultura judaica. E depois nós vamos orarmos e vamos falar mais um pouquinho sobre os 3 aspectos de uma restauração ou de uma libertação. Vamos ouvir essa canção e logo após nós entraremos falando mais sobre um pouquinho sobre isso, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Ele é santo, Ele é puro, Ele é eterno, Ele é Kadosh.
mais essa noite de domingo, onde nós podemos adorarmos, vermos a maravilha que o Senhor tem sido e tem feito nas nossas vidas. Somos gratos, Deus, por essa semana. Não importa o que passamos nela, mas nós estamos aqui para adorarmos, reconhecermos o Senhor como único e santo, verdadeiro e eterno. Tu és reconhecido pela nação de Israel como Elohim, o Deus que cuida, o Kadosh, o Santo de Israel, o Santo do Brasil, o Santo das nações, o único, suficiente Deus. Aleluia. Ele é santo, Ele é puro, Ele é eterno, Ele é Hashem, o Deus eterno, o Pai da eternidade. Ele é o grande El Shaddai, Adonai, o único Senhor, o Senhor dos senhores. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Irmãos, então, hoje de tarde eu falei um pouquinho sobre feridas na alma, né? Falei sobre o processo da ferida, né, na nossa alma. Falei um pouquinho hoje sobre isso. É muito importante nós entendermos sobre isso, né, para que nós possamos ir fechando as brechas, fechando as portas, né, aonde as trevas têm reivindicado a nossa vida, impedido de nós desfrutarmos das bênçãos do eterno Deus. Porque o diabo trabalha reivindicando, né, as coisas mal resolvidas em nossa vida, que muitas das vezes nós ainda que saímos da religiosidade, mas a religiosidade ainda não saiu de nós. E muitas vezes nós espiritualizamos coisas que ainda estão vivas diante dos olhos do mundo espiritual. O mundo espiritual que rege o mundo físico. Não é o mundo físico que rege o mundo espiritual. Nós precisamos entendermos isso. E a partir que nós compreendemos isso, nós vamos adaptando com a realidade de Deus. E Deus, ele vem trazendo, né, sabedoria, trazendo os seus mistérios e trazendo discernimento, onde nós vamos conseguir discernirmos o momento que nós estamos vivendo, discernirmos porque que nós não estamos conseguindo vencer, conseguirmos romper, ser melhores cristãos diante de Deus, representarmos Deus, né, com a santidade devida. Então, isso, irmãos, muitas das vezes nos impede de desfrutarmos das grandezas do nosso Deus. Então, nós precisamos corrigirmos certas coisas que nós achamos que já está resolvido no mundo espiritual, que ainda o mundo espiritual
principalmente o reino das trevas, estão reivindicando a nossa vida, até mesmo impedindo nós de desfrutarmos da verdadeira graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, das bênçãos que Ele promete e nos prometeu, não somente as bênçãos celestes, né, quando Ele nos levar para o seu desfruto, para o seu eleito, para o reino de Deus, mas nós podemos também aqui nessa terra desfrutarmos das coisas que Deus quer que nós desfrutamos. O que nos impede muitas das vezes de desfrutarmos dessas coisas maravilhosas que Jesus veio, conquistou por mim e por você na cruz do Calvário, são as coisas mal resolvidas, porque nós entramos num padrão da religiosidade e não conseguimos discernirmos o momento que nós estamos passando, discernirmos o que está nos impedindo de desfrutar, das bênçãos de Deus. Se nós não estamos conquistando e desfrutando das coisas de Deus, certamente alguma coisa está nos impedindo, e muitas das vezes são as coisas mal resolvidas, porque o nosso Deus não quebra princípio, Como eu falei no vídeo hoje à tarde, Deus ele tem compromisso com aquilo que Ele falou, e até Ele mesmo submete a palavra dele, Então Deus ele não quebra princípio, porque a palavra de Deus é sim, sim e não, não. Então, para nós recebermos algo de Deus, nós que temos que adaptarmos com a vontade de Deus, com a verdade de Deus, Porque quando nós vamos para o centro da vontade de Deus, aí sim, Deus vai nos levarmos a desfrutarmos das bênçãos que Ele tem para nós aqui na terra, porque Ele nos deu como promessa que nós iríamos desfrutarmos do melhores aqui na terra. Muito poucas pessoas estão desfrutando daquilo que é de melhor que está no coração de Deus para nos abençoar, porque são coisas mal resolvidas. Então nós estamos trazendo a verdade que liberta, a verdade que sara, a verdade que nos leva para frente, Graças a Deus por isso. Então quero agradecer a Deus pela vida das pessoas que já estão ao vivo conosco, Parece que a nossa irmã, deixa eu colocar meu ajudador aqui, essas letrinhas aqui precisa, Então tem nossa irmã que está visualizando aqui, acho que é Kleiber, Kleiber. Se não for isso, me perdoa, tá? Acho que é isso mesmo, O pastor Flávio também está aí ao vivo conosco. Deus abençoe a todos que estão ao vivo, todos aqueles que irão visualizar essa postagem em outra oportunidade. Também quero deixar essa palavra de bênção para a sua vida no nome de Jesus. Então, como eu venho falando, sobre a diferença de nós recebermos de Deus a libertação, porque muitas pessoas confundem libertação com expulsão de demônios, Então, às vezes vai à igreja e recebe uma oração, pede o pastor para orar, e às vezes o pastor ora até com imposição de mãos, e ali ele dá uma ordem para que as forças do mal, para que os demônios batem retirada. Irmãos, os demônios reconhecem a autoridade de Deus que há em nós, quando nós temos ela, Mas Deus quer expulsar o mal da nossa vida, mas também quer que nós entendemos
para que nós possamos não deixar aquilo que atrai o mal para a nossa vida. Então Deus, ele quer tirar de nós aquilo que está atraindo as forças negativas, né? Os espíritos malignos para a nossa vida. Porque tem coisas, irmãos, que ainda nós não resolvemos isso de uma forma específica com Deus, que é como um imã, né? Que puxa, né, essas forças negativas para a vida das pessoas. Tá, né, para você ter essa ideia, pessoas 10 anos, 5 anos, 8 anos, 1 ano dentro da igreja, e quando recebe uma oração, né, ou com imposição de mão, ou uma oração que é feita, às vezes pessoas ainda estão manifestando, né, espíritos malignos em suas vidas. Por que isso está acontecendo, né? Porque às vezes nós temos coisas ainda em nós que tem atraído os demônios, tem dado legalidade para os demônios poder estar, né, operando, estar desenvolvendo os seus planos, os seus projetos em nossas vidas. Então Deus não só quer que os demônios vá embora, mas Deus quer que aquilo também que atrai os demônios, que nós, com o nosso livre-arbítrio, podemos abrir mão disso, limpar essa casa e deixar essa casa que somos nós, nossa alma, nossa vontade, as nossas emoções, né, a nossa mente, limpa, para que possa habitar somente a glória de Deus, a presença de Deus. Então, não é simplesmente você expulsar os demônios, mas deixar as coisas que atraem os demônios. O que atrai os demônios, pastores? Vou dar algum exemplo de algumas coisas, né, que atraem os demônios para a nossa vida e que impede de nós sermos libertos. Então, o Ministério da Libertação, ele trata com essas áreas. Traz o conhecimento, traz o estudo, para que haja o quê? Né? Para que haja a reeducação espiritual, para que haja o compromisso, a fidelidade a Deus, para que aquilo que trazia os demônios para operar a nossa vida, impedindo de nós desfrutarmos das coisas celestes do nosso Deus, nós possamos abrir mão disso, né? Podemos mandar isso para bem longe de nós. Para quê? Para que os demônios não venham poder reivindicar nossa vida, né? Porque enquanto em nós tiver alguma coisa que pertence ao mundo espiritual, o mundo de treva, vai ser complicado de nós falarmos que nós estamos totalmente libertos. Então, esse Ministério de Libertação, a qual nós falamos, libertação, cura emocional, né, círculo da ferida, então vai trazer o conhecimento para você, vai trazer a palavra verdadeira, aonde você vai identificar aquilo que tem desagradado a Deus, né, e tem abrido brechas e legalidade para que os demônios pudessem e estar, né, podendo entrar em nossas vidas. Por exemplo, falta de perdão, né? Pessoas que têm mágoas, ressentimento, ainda está na prática do pecado, acha que por Deus ser misericordioso não tem consequência. Sim, todo pecado tem consequência, né? E a gente vive esse pecado. O que Deus pode fazer quando há em nós um verdadeiro arrependimento é amenizar essas consequências, né? Então, todo pecado carrega uma consequência. Então, nós, com o Ministério da Libertação, você vai ouvir muitas coisas que talvez ainda não está resolvido. Então, através desse conhecimento, você vai começar o quê? Reeducar a sua vida, né? E viver
viver essa libertação, essa restauração, aonde os demônios, os espíritos malignos não poderão adentrar mais em sua vida, o seu corpo, a sua alma não poderá mais ser hospedeiro de demônios. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os 3 aspectos da restauração. Como funciona, como que é esse mecanismo da libertação? Não, a libertação não se resume somente numa oração, como diz aí alguns pastores, uma oração forte, né? Eu não sei aonde tiram essa palavra, porque eu creio que toda oração que é levada a Deus, ela tem um poder eficaz, né, para agir na nossa vida. Então, só se essa oração não for direcionada a Deus, para ser uma oração fraca. Então, toda oração é uma oração que é dada a Deus como um clamor diante do eterno Deus. Ela tem um poder de trazer para a nossa vida vitórias em áreas que nós não estamos conseguindo vencer, em áreas que nós estamos enfrentando dificuldade, porque Deus, ele vai nos direcionarmos, né? E vai nos colocar no equilíbrio dele, né? Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre esses 3 aspectos da restauração e da libertação. Então, o primeiro, nós vamos dividir, né? São essas 3 bases, vamos falar essas 3 torres para uma restauração na nossa alma. A primeira é a regeneração, né? Então, para que haja uma libertação, precisa haver em nós uma regeneração. O que é a regeneração? É você arrepender daquilo que você tem feito, que tem entristecido o coração de Deus e também tem quebrado os princípios de Deus. Então, é você identificar com o pecado, com a desobediência, né? E se arrepender e buscar em Deus esse arrependimento, não o remorso, né? Porque tem muitas pessoas, né? Às vezes nós, seres humanos, não nos arrependemos. Nós cometemos algum pecado, quebramos alguns princípios, quebramos as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, e não há o arrependimento, que é a regeneração, né? É simplesmente um remorso. O remorso vem naquela hora, você viu que você errou, que você pecou diante de Deus, sente a dor do remorso, chora, né? Se angustia, mas passa um dia, 2 dias, como não é o arrependimento, como não é a regeneração, a pessoa vai voltar a essa prática novamente. Então precisamos o que? É nos arrepender, porque está escrito que aquele que arrepende e confessa, alcança a misericórdia de Deus. Mas o remorso, né, não vai ter nenhum poder eficaz em nós. Deus, ele quer de nós o arrependimento, né? É a regeneração. Se você mente, não vou mentir mais, né? Se você vive com a vida na promiscuidade, na imoralidade, é você reeducar isso e não voltar a essa prática. Porque essa prática vai dar legalidade para que os demônios venham novamente à sua vida. Está aí a causa que milhares de pessoas dentro da igreja tem anos que vem recebendo oração, que vem congregando, até aceitou Jesus como Senhor, como Salvador de sua vida, até passou pelas águas do batismo, mas ainda não conseguiu ter uma libertação, né? Porque ainda está exercendo somente o remorso, não o arrependimento. Então, o primeiro passo é a regeneração, que envolve 10%
né, dentro de um contexto de 100%, para nós termos a nossa vida, a nossa alma restaurada em Deus, nós vamos trabalharmos com os 100%, tá? Então 10% envolve o quê? A regeneração, né? E a segunda é a libertação, que envolve o quê? Né? São as orações, né? As orações específicas em cada área, confessando, né? A pessoa arrependendo com a sua vontade, com a sua própria boca, você orando, fechando essas portas, fechando essas brechas, através de uma oração que você pode ser conduzido pelo um libertador, pelo um pastor que tem conhecimento, né, nessa área, fazer você confessar o seu pecado como pessoa, como família, como linhagem. Isso envolve a oração, né? Essa oração que tem um poder muito grande na nossa vida, que também é 10%. Então nós estamos aí com 20%. Envolve o quê? A regeneração e a libertação, que são as orações específicas, né? Até quando damos esse seminário de libertação, as pessoas conhecem o processo da libertação com cargas de estudo, né? Para aprender, né? Fugir do pecado, para aprender aquilo que traz a maldição para a nossa vida, porque a maldição é o castigo divino, né? A maldição não veio do diabo, não veio do macumbeiro, não veio do bruxo, não. É o castigo divino. E a palavra de Deus fala bem claro que ainda é para o povo da aliança, né? É uma forma de Deus nos chamar a atenção que existe coisas ainda mal resolvidas, coisas ainda que não foram resolvidas na área sexual, na área financeira, né? Na nossa fidelidade com Deus, no nosso compromisso, no nosso relacionamento com Deus. Então, a libertação, ela vai trabalhar com essas informações, dando para você esses 20%. Primeira, a regeneração, e a segunda, a libertação. Então, mas para que você chegue aos 100% para ter uma vida restaurada, logicamente que isso você não vai conseguir da noite para o dia. Isso é um processo, né? Libertação você não faz hoje e amanhã você já está 100% liberto. Isso, se uma pessoa te dá essa informação, talvez ela esteja meio equivocada, né? Libertação, todos os dias você luta por ela. Você tem que renunciar, né, às coisas que te impedem de você ser totalmente liberta em Deus. Então, por isso é necessário, né, essa carga de estudo que o Ministério da Libertação oferece para quem quer realmente mesmo ter uma vida liberta, alcançar as bênçãos de Deus, tirar esse poder dos demônios de entrar na sua vida, de impedir de você ser feliz, vitorioso. Então, aí vem os 80%, né, que é a reeducação espiritual. Então, essas três bases vai falar, né, como funciona uma libertação para a vida de uma pessoa que realmente quer ser liberta, né? Então, é a regeneração, a libertação, que são através das orações específicas, que também no Ministério da Libertação trabalha com a oração, né, que dentro do contexto judaico é dito e conhecido como a oração de Yom Kippur, né? Yom Kippur. E dentro do nosso contexto brasileiro é conhecido como a oração da grande renúncia, o dia do perdão, aonde nós vamos confessarmos, né, como pessoa, como família, como linhagem e como descendência, aonde vai o quê? Parar o processo da maldição, porque a maldição não se quebra, porque é uma sentença de Deus.
A maldição, você para ela através da regeneração, das orações específicas e da reeducação em Deus. Então você vai parar o processo da maldição em sua vida, né? A natureza daquilo que você está sofrendo, né? Talvez, se você está sofrendo na área financeira, é porque existe alguma coisa que você precisa o quê? Reeducar, né? Então, o Ministério da Libertação vai trabalhar com toda essa bagagem, né, de conhecimento para levar a você ao entendimento como é ter uma vida em Deus e com a sua alma liberta, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a regeneração, né? A regeneração é o processo de sermos gerados de novo, né, por um novo espírito, um novo valor, no batismo da alma, do arrependimento. Então, a regeneração tem que haver, né, a regeneração tem que haver a santificação da alma, a renovação do nosso espírito, mas também da nossa alma, né? A nossa alma, ela precisa ser convertida novamente em Deus. Então, você vai ter o conhecimento, né, daquilo que está impedindo que a sua alma esteja convertida em Deus, né? Tem que haver o quê? O arrependimento, né? Tem que haver o arrependimento. O segundo, a libertação, né? Então eu vou ler um versículo bíblico que eu coloquei como referência, então para você entender um pouquinho sobre essa libertação, né? É você reeducar, é você regenerar, é você orar nas áreas que você vê que há uma perseguição espiritual. Então lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo de número 22 a 28, diz assim: que quanto ao tratar do passado, vós despojai do velho homem que se corrompe pela corrupciência do engano, e vos renoveis no espírito da nossa mente, e vos revistai do novo homem, que, segundo Deus, é o Criador, a verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e fale a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então, nós temos que deixarmos as mentiras de lado, né? Então, para que haja uma libertação, nós precisa haver em nós uma mudança de comportamento, né? Deixar a mentira, deixar o velho homem morrer, né? Aquele homem trapaceiro, aquele homem enganador, aquele homem que vivia nos vícios, no cigarro, nas drogas, nas bebidas, nas prostituição, né, na pornografia. Então tem que deixar esse homem morrer e deixar que venha um novo homem, né, a quem Deus quer ressuscitar em nós. Um homem que fala a verdade, que viva com sinceridade, que procure fugir do mal, que procure fugir do engano. Então nós precisamos termos a nossa mente renovada no Senhor e o nosso espírito renovado também no Senhor. Então, no 25 fala assim: por isso deixai a mentira e fale a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Olha para você ver. Não deis lugar ao
diabo. Então quer dizer que algum comportamento nosso, algumas escolhas, né, que ainda está em nós, que ainda pertence àquele velho homem, né, quando nós voltamos essa prática, nós estamos dando lugar ao diabo. Né? Então a Bíblia está nos recomendando que nós não podemos darmos lugar ao diabo, porque se nós dermos lugar ao diabo, ele vai vir. Por isso que eu falei da importância, né, de não somente de receber uma oração e mandar o espírito embora, mas também de limpar a casa e de deixar essa casa limpa. Para quê? Para que o diabo não ache em nós, né, para que ele não venha reivindicar a nossa vida e nós, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, nós vamos darmos lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalha fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Então, aqueles que vivem na prática do furto, do roubo, então ele tem que deixar esse comportamento, ele tem que deixar essa má obra que vai trazer consequência, né? Porque quando você engana, você também vai ser enganado. Quando você trapaceia, né, você também vai ser trapaceado. A palavra de Deus fala que o enganador vive enganando e sendo enganado. Quando você rouba alguém, você abre legalidade para você também ser roubado. Então, por isso que a palavra de Deus está nos recomendando, né? Se você tem costume de roubar, se você tem costume de furtar, não furte mais. Porque senão o diabo vai reivindicar essas coisas na sua vida, né? Quando você trapaceia alguém, né, essa trapaça vai gerar também alguém que irá trapacear você. Então, isso nós precisamos haver em nós, né? A libertação começa aí, né? Nessa mudança, matando o velho homem e deixando o novo homem que foi renovado na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. A reeducação, né? Vamos falar um pouquinho sobre a reeducação. Então, a reeducação visa construir um caráter de obediência em áreas que tínhamos um histórico de pecado e de derrota. Esta é, sem dúvida, a parte mais trabalhosa. O maior desafio é resistir aqui, na reeducação da identidade espiritual, sexual, vocacional. Então, nós precisamos reeducarmos a nossa vida. E para nós reeducarmos a nossa vida, nós precisamos, muitas vezes, aprendermos como reeducar essa nossa vida. Talvez você vá à igreja, ouve a palavra, mas não fala tão direcionado igual um ministério de libertação vai falar, vai explicar para você. Quando a gente está ministrando esse estudo, a gente vem com as informações, a gente vem com os exemplos, a gente vem com os testemunhos de atendimento. Lógico que a gente não vai expor ninguém, não podemos de maneira nenhuma expor ninguém, mas a gente fala de experiência, né, do que o libertador vive, né, nos atendimentos, no aconselhamento. Então, vai te dar uma noção como você reeducar a sua vida, como você reeducar a sua identidade, como você reeducar a sua vida espiritual, como você reeducar a sua vida sexual, vocacional. Então, aprender e reaprender. Então, nós precisamos aprender, né, e reaprender. Então, é muito importante, talvez que você
tem identificado com esses assuntos, com essas ministrações, e você tem visto que você está na prática ainda do velho homem, mas você não tem conseguido sair dessas práticas. Então, o Ministério da Libertação, ele vai te posicionar, vai orar para essa área na sua vida, e temos certeza que Deus, ele vai te dar força, você vai reeducar a sua vida, você vai saber separar arrependimento de remorso, né? Você vai saber que existe orações específicas para cada área da nossa vida, para cada comportamento, para cada pecado. Então, existe oração específica, né? Porque a tendência do ser humano é pecar diante de Deus, e quando vai confessar esse pecado diante de Deus, é fazer a confissão por atacado, né? Vamos dizermos assim, pecado tem dia, tem hora e tem momento. Então, vamos tratarmos o pecado com a seriedade que Deus quer que nós tratamos. Se nós vamos confessar pecado, vamos dar nome a esse pecado, né? Vamos trazer à nossa lembrança esse pecado com um coração de arrependimento, não de remorso, né? Aprender sempre. Então, nunca é demais você aprender. Então, tem pessoas que falam, não, eu já sei muito, eu já li a Bíblia 10 vezes, já li a Bíblia não sei quantas vezes, já estudei tanto livro, já fiz seminário, mas talvez você nunca ouviu um assunto específico, né, para estar trabalhando esses 3 aspectos da sua vida, que é a regeneração, a libertação e a reeducação espiritual. Então, para você ter noção aí, né? Então, nós precisamos entendermos isso, né? Então, a libertação, ela trabalha com uma balança, né? Ou ela trabalha com uma balança que nós falamos o atendimento pastoral, né? 80% dentro de uma libertação, o libertador vai trabalhar com o aconselhamento nas áreas, né, que precisa trabalhar na sua vida, as áreas que têm impedido de você desfrutar, né, das bênçãos de Deus, as áreas que estão travando a sua vida, as áreas que estão impedindo de você crescer, de você romper, né, diante de Deus. Então, o padrão do aconselhamento, né, que a gente vai trabalhar essa reeducação, te posicionando, te dando instruções diante da luz da palavra de Deus, porque dentro do padrão do aconselhamento, a gente sempre trabalha com texto bíblico. Não é nada que o pastor acha que dá certo, que ele inventou, que ele leu num livro, que ele ouviu numa pregação. Não, com texto bíblico. A gente vai trabalhar com a pessoa, né, essa reeducação calçado, alicerçado pela palavra de Deus, né? Então, 80% está sobre a balança, né, que é o aconselhamento. E os 20% que entra a regeneração e a oração específica, que vem a libertação, tá? O aconselhamento e a libertação precisa andar junto, porque não adianta você saber que é pecado e continuar pecando, não adianta eu orar por você, essas orações específicas, mas não haver em você a reeducação espiritual. Então, o aconselhamento e a libertação, elas precisam andar juntos, né? Junto para um ministério da restauração, né? Que vai trazer para você um posicionamento, tá? Vai trazer para você um posicionamento e vai alicerçar você na palavra de Deus. Então, precisamos, né, sairmos
do extremismo, né? Até que dentro da libertação fala o perigo do extremo e o extremo perigoso. Então, quando nós estamos dentro desse contexto do perigo do extremo e o extremo perigoso, nós estamos fora do equilíbrio de Deus. E Deus quer nos colocar, nós, sobre a balança dele, né? Porque se nós estivermos sobre a balança de Deus, com certeza, meu irmão, você vai alcançar essa libertação, você vai fechar as portas, as brechas que Satanás estava achando para entrar na sua vida, né? Vamos falar um pouquinho também dentro do contexto da libertação sobre a lei da herança. A lei da herança. Né? Por que, pastor, que na libertação se faz uma oração como pessoa, como família e como linhagem? Né? Por quê? Por causa da lei da herança. Então é muito comum as pessoas falar que são heranças hereditárias, né, que vem dos nossos antepassados, do nosso avô, do nosso bisavô, né? Mas você vai confessar intercessoriamente, né? Para quê? Para que essa lei da herança venha parar na sua vida, o processo da maldição, né? Então, quando você confessa intercessoriamente pelos pecados dos seus pais, dos seus avós, não quer dizer que você está tirando a culpa do pecado deles, né? Porque Deus não tem o inocente como pecador e não tem o pecador como inocente. Mas quando você ora, você está parando o processo da lei da herança, tá? É o processo da lei da herança. Como vamos trabalhar com o conceito da lei da herança estabelecido na Bíblia sobre esses dois conceitos, herança e responsabilidade, né? Então nós vamos trabalhar com a lei da herança e com a lei da responsabilidade. Aonde fala da lei da herança? Está escrito lá em Êxodo, no capítulo 20 e no versículo de número 5, né? Então a palavra de Deus está falando de quê? De uma quebra de um princípio, né? Que talvez os nossos pais, os nossos avós cometeram, e isso nos alcançou pela lei da herança, né? Então vamos lá, onde está escrito em Êxodo 20, no capítulo 5, diz assim: não te encurvará a elas, nem a servirá. Porque eu, o Senhor, como eu uso a tradução judaica, né? A Bíblia hebraica fala Adonai, né? Porque eu, Adonai, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração, daqueles que me odeiam. Olha para você ver a seriedade disso. Então Deus, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Quando a palavra de Deus fala até a terceira e a quarta geração, nos dá base. Para quê? Para que o libertador, né, aquele que está te atendendo, possa analisar, né, que se ainda está tendo influência. Mas a palavra de Deus nos dá respaldo de falar que a maldição ela pode ir até a 14ª geração. Porque lá em Deuteronômio, salvo engano, no versículo 23, número 1, fala até a 10ª geração. Então pode ir até a 14ª geração. Então, Deus visita a maldade, a iniquidade dos pais nos filhos, né? Isso é a lei da herança. Ah, pastor, mas será que Deus não está sendo injusto? O que eu tenho a ver com o pecado do meu pai, do meu avô, do meu bisavô?
Irmãos, Deus ele é justo. Deus ele é um Deus de geração. Você vê na Bíblia que ele é tratado como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele está dizendo que ele é um Deus de geração, né? Então, para que nós confessamos? Para parar essa lei da herança, né? Quando nós confessamos intercessoriamente pelos pecados dos nossos pais, a maldade dos nossos pais, que desencadeou, né, uma consequência para a nossa vida pela lei, né, da herança, pela responsabilidade da lei da herança, então nós iremos parar esse processo através do sangue e do sacrifício de Jesus, redimindo agora a sua vida. Então vai parar o quê? A lei da herança, né? Aí as pessoas podem dizer assim, mas eu não acho correto isso. Por quê? Mas eu quero dizer para você que se você não acha correto Deus, né, visitar os filhos por causa do pecado dos pais, você acha correto quando o seu pai, que tem 10 fazendas, né, tem 15 empresas, e quando ele morre, quem vai ser o herdeiro? Essa herança vai repartir para qualquer um? Vai dar para qualquer um? A lei da terra reconhece, se você é filho ou o parente mais próximo, você é o herdeiro. Você pertence à herança do seu pai, a herança do seu avô pertence a você, né? E quando acontece que não te reconhece como herdeiro, você vai o quê? Buscar os meios, vai buscar a justiça, né? Não, eu sou herdeiro do meu pai, eu sou herdeiro do meu avô, eu sou herdeiro do meu bisavô, isso me pertence porque eu sou herdeiro. Por que você quer a herança que te traz os benefícios, né? Mas quando Deus quer, né? Como Deus é e faz, né? Que nós herdamos as bênçãos, mas também herdamos as maldições. Mas Jesus, ele veio para parar esse processo, para nos dar a solução. Jesus veio para descomplicar a nossa vida, né? Porque através da nossa oração intercessoriamente, arrependendo, confessando, colocando o sacrifício de Jesus, colocando o sangue de Jesus sobre isso, vai parar essa perseguição, vai parar essa herança hereditária que talvez você não quer viver ela. Amém? Mas também tem a lei da responsabilidade, né? Então, às vezes as pessoas têm conhecimento que Deus é um Deus de geração e vive errado e quer tirar a responsabilidade de si própria e quer lançar toda a responsabilidade nos seus pais, nos seus avós, nos seus bisavós. Fala assim, não, eu vivo assim, eu tenho esse comportamento porque os meus pais, os meus antepassados tinham esse costume, né? Mas você não reconhece que também existe a lei da responsabilidade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a lei da responsabilidade. Aonde está escrito isso, pastor? Está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 4, no versículo 18, tá? Nós vamos falar sobre a lei da responsabilidade. Nós falamos sobre a lei da herança, agora nós vamos falar sobre a lei da responsabilidade. Então diz lá em Jeremias 4, 18, diz assim: os teus caminhos e as tuas obras te fizeram essas coisas. Esta é a tua maldade e amargor que te chegou até o coração.
Deus estava falando à nação de Israel que a maldade deles, com o comportamento deles, que as escolhas deles, que eles estavam fazendo, que eles também estavam vivendo as consequências, não somente por causa da lei da herança, mas também pela lei da responsabilidade. Tá? Deus, ele vem trazendo tudo, explicando para nós tudo isso através da palavra de Deus. Não temos como fugirmos dessa realidade. E olha para você ver, quando você lê lá em Jeremias, quando o povo questionou Deus porque estava vivendo numa crise, vivendo num estado de sofrimento, a ponto, né, que eu vou ler daqui a pouquinho para vocês onde está escrito, a ponto que eles chegaram a falar com Deus. Deus, por que nós estamos vivendo isso? Será que é o pecado dos nossos pais? Será que foi os nossos pais que pecaram? E nós estamos vivendo hoje as consequências dos pecados dos nossos pais? E Deus respondeu para a nação de Israel: não, foi os teus caminhos, as suas escolhas, as suas maldades que lhe trouxeram essas coisas, que chegou a ser amargosa até o teu coração. Se você ler lá, procurar ler lá atrás, você vai ver que a nação de Israel, ela estava cativa, né? Eles estavam dentro do muro fortificado de Jerusalém. O exército do rei da Síria, do rei da Síria, né? Deus usou o coração do rei da Síria para trazer a consequência à nação de Israel, por causa da maldade que estava no coração do povo de Israel, por causa da desobediência, por causa da lei da responsabilidade. Então, como o exército do rei da Síria não podia adentrar aos muros de Jerusalém, que eram muros fortificados naquela época, né? Que não tinha armas tão poderosas que hoje como temos. Então, a estratégia de guerra que o rei da Síria rumou para punir, né, Israel, cercou todos os muros fortificados com o exército. Chegou a ponto que o povo de Israel, que estava dentro dos muros, não podia sair para fora para plantar, para colher, para buscar água, para alimentar o gado, para trazer o gado para alimentar. E eles foram acabando todo o mantimento que tinha ali em Jerusalém, né? E eles começaram a passar fome, passar sede. E ali, a proposta que eles tinham um com o outro era o quê? A nação de Israel virou canibal. Estava comendo uns ao outro por causa da fome. Era a lei da responsabilidade. Tá? Era a lei da responsabilidade. Então, o tratado que eles tinham, que daqui a pouquinho eu vou ler para você, era assim: olha, hoje nós comemos o meu filho, amanhã nós comeremos o teu filho. Olha que ponto chegou o povo da nação de Israel por causa da lei da responsabilidade, que a maldade estava no coração deles. Mas eles, né, não estavam enxergando que Deus estava tratando com a lei da responsabilidade. Eles estavam tirando, né, a responsabilidade de si e usava um provérbio que era muito conhecido diante da nação de Israel, que está em Ezequiel, né, no livro de Ezequiel, no capítulo 18, no versículo do 1 ao 4, né, que diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: o que pensai-vos?
o que usai essa parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, apodreceram, né? Aí olha para ver o que diz o Senhor no versículo 3. Vivo eu, diz Adonai Elohim, ou o Senhor, algumas traduções, né? Adonai Elohim, tradução da minha Bíblia judaica, que nunca mais direi essa parábola em Israel. Eis que toda a alma são minha, como é a alma do Pai. Assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Então, tudo era desculpa para a nação de Israel. Não, nós estamos vivendo porque os nossos pais comeram uva verde e nós nascemos com os nossos dentes apodrecidos, embotaram, né? Essa palavra mesmo, embotaram, isso mesmo. Então, Deus falou: olha, eu não quero mais ouvir essa parábola, porque a alma que pecar, essa vai pagar. Porque a alma do pai é minha e a alma dos filhos é minha também. Então, olha, você pecou, você vai pagar. É a lei da responsabilidade. Vamos lá. Então, olha para você ver o que eu falei atrás sobre a situação que estava o povo de Israel. Lá em Jeremias, no capítulo 19, no versículo de número 8 ao 9, diz assim: E farei a essa cidade objeto de espanto e de assobio. Todos aqueles que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Olha, a nação de Israel, Jerusalém era uma cidade que era bem vista pelos olhos de todas as outras nações. Muros fortificados, um povo próspero. E Deus falou que todos agora iam passar por ela, iam assobiar, iam ter espanto. Meu Deus, não é essa nação de Israel, o povo que serve o Deus vivo? Como chegou a essa situação? Como chegou a esse estado, né? Então, Deus vem falando que a nação de Israel iria se tornar um espanto, né? E olha para você ver no 9. E lhe farei, olha para você ver, e lhe farei comer a carne dos seus filhos e a carne das suas filhas, e comerá cada um, né, a carne do seu amigo, no cerco e no aspecto, em que os apertarão os seus inimigos, os que buscam a vida. Então, Deus estava falando que a nação de Israel, o pai ia comer a carne do filho e das filhas e dos seus amigos. O povo virou canibal, a ponto de comer a carne de uns aos outros. Olha que estado chegou a nação de Israel, por causa da lei da responsabilidade, por causa de não fazer, né, a vontade de Deus. Então, eu quero deixar essa mensagem para você, né? Quero deixar essa palavra para você, que existe a lei da responsabilidade e também existe a lei da herança. Por isso que é muito importante você parar, né? Se você puder ir num seminário de libertação, participar. Nós estamos aqui
em Uberlândia, falamos, ministramos esse seminário de libertação. Se você tem interesse de levar esse conhecimento para a sua igreja, de levar essas boas novas, de levar também essa lei da responsabilidade para as pessoas, para que não venha culpar somente o pecado dos seus pais, porque estão vivendo assim. Não, eu bebo porque meu avô era alcoólatra, né? Não, eu mato porque o meu pai era matador, né? Então, essas coisas mal resolvidas, irmãos, coisas que nós talvez não ouvimos num simples culto, né? Que nós paramos, até retiro essa palavra, o simples culto, né? Porque quando nós cultuamos a Deus, não é simples, né? É algo imenso. Nós paramos para cultuar a Deus. Talvez você não tenha a oportunidade de ouvir um assunto tão específico como eu estou falando. Nós estamos falando aqui para um grupo aberto, para milhares de pessoas que vão visualizar essa postagem. Então, nós estamos falando bem resumido. Automaticamente, quando a gente vai à igreja ou as pessoas vêm até a base, submeter a um processo de libertação, ele vai ouvir essas coisas com muito mais profundidade, tá? Então, se você tem interesse, se você é um pastor, se você é responsável de uma comunidade, você é um profeta, se você é um apóstolo, quer ver a sua igreja sarada, quer ver a sua igreja restaurada, quer ver o povo que Deus colocou para que você cuidasse deles, liberto, nós nos colocamos à disposição para atendê-los, tá? Em nome de Jesus, entre em contato conosco. Sempre após essa postagem, eu deixo aí, né, meu e-mail, deixo aí o meu Facebook, deixo aí o meu telefone do WhatsApp. Entre em contato, né? Nós iremos conversar com o diretor dessa base, vamos rever com você a possibilidade, de que forma de levar esse seminário. O seminário pode levar uma semana intensiva, pode levar 3 dias, dividir o seminário, né? 3 dias para levar as informações, depois mais outros dias para levar o atendimento. Então, tudo isso Deus está proporcionando para que você e a igreja de Cristo, elas sejam sarada, curada e restaurada. Não tem desculpa. Deus está deixando essa oportunidade para você. Amém? Então, a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite. Não vou falar mais, porque estou tentando, né, reeducar o tempo das ministrações, que a gente estamos falando resumido, né, estando dando uma base, uma pincelada para você entender, né, que nem tudo está resolvido. Amém? E nós vamos ouvir um louvor a Deus e depois a gente vai orar para abençoar a sua vida em nome de Jesus. E vamos deixar esse vídeo apostado, tá? Vai estar postado no link, né, através do Face, tratamento espiritual. Vou deixar postado no meu Facebook, na minha linha do tempo, tá? E também vou deixar postado através do YouTube, tá? Como que eu vou achar o senhor no YouTube, pastor? Então você vai digitar Lúcio Luiz, tratamento espiritual. Você vai entrar lá na minha conta, lá na minha página, tem mais de 30 vídeos falando. Então você pode visualizar, você pode curtir, você pode compartilhar. Convido você que me ouve através do Facebook, escreva lá, ajude, né? Compartilhe os vídeos, dê o seu like, dê o seu joinha lá, para que essas ministrações possam alcançar pessoas, possa alcançar mais pessoas, né? Nós já vem tendo um resultado positivo através desse mecanismo aqui do Facebook, né? Onde temos pessoas que nos ouvem de Paris,
de Lisboa, de Cabo Verde, na África, dos Estados Unidos, na Holanda. E nós queremos chegarmos muito mais além, porque tem pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir essas verdades que libertam, né? A gente fala, quando eu sou pastor e tem um pastor que está sobre a minha vida, né, que me aconselha, que ora para mim, que está como cobertura espiritual, né? Eu tenho um pastor que mora na França, em Paris. Nós chamamos, quando nós falamos, nós chamamos de paternidade espiritual, né? Então, o meu pastor que mora ali em Paris, ele que pastoreia, que me aconselha, ele que ora por mim, eu converso com ele, opinião e tudo, né? Ele falou comigo um dia, falou: meu filho, há muitos anos prego o evangelho aqui em Paris, em Lisboa, na África, na Suíça, e tenho visto muitas pessoas pregar, mas nunca ouvi essas mensagens, essas explicações que você dá com base bíblica, né? E eu quero aprender e eu quero te trazer aqui para Paris para que você traga essas boas novas, porque ele fala: o povo aqui na França está morrendo carente de Deus, porque as pessoas que foram lá para pregar o evangelho, chegaram lá com a motivação boa de levar o evangelho, mas muitos, né, se envolveram nas coisas do mundo, na riqueza, na luxúria, e hoje estão levando um evangelho de oba-oba, evangelho que não trata a palavra de Deus com a sinceridade que ela deve ser tratada. Mas no nome de Jesus, você pode me ajudar a fazer que essa administração chegue às nações. Dê lá o seu like, compartilhe para o seu grupo, compartilhe para o seu amigo, compartilhe para a igreja, conversa lá com o seu pastor, vai lá na minha conta lá no YouTube, dê o seu like, e visualize, chame pessoas para visualizar, porque aí o canal do YouTube vai entender, né, que essas apostagens têm sido de relevância, de importância, né? Quero usar uma palavra mais simples, de importância, que tem agradado um público, e aí eles vão fazer que essa mensagem, que essas ministrações alcance mais pessoas, tá? Se você está sendo abençoado com essas informações, se você está sendo abençoado com essas ministrações, não retenha isso só para você. Compartilhe, tá? Compartilhe, leve essa mensagem para frente. Tem milhares de pessoas dentro da igreja precisando de ouvir essas verdades que liberta, que restaura as vidas. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos ouvir um louvor, um clamor dentro da língua judaica, e logo após eu quero abençoar a sua noite para você dormir em paz. E amanhã é uma segundona, né? Aonde aqui no Brasil pelo menos já é segunda, alguns países, né, pode ser diferente. E para que você ponha isso em prática, medite nessas palavras, volte, reveja esses vídeos, consulte os capítulos, os versículos que eu dei para ver se eu estou falando alguma coisa que é de mim mesmo. Eu estou falando algo que é do eterno Deus, da palavra de Deus, que deixou como instrução para nós, em nome de Jesus.
כמה לך נפשי, כמה לך בשרי, ארץ ציון ועייף בלי מים, ימה ממה, ימה ממה, ay 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 ay, yama mama, yama mama, ay ay ay, כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך, כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך, ay ay כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך, ay 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 ay, Aleluia, Deus. Deus, nós queremos louvarmos o teu nome. Queremos bendizermos o Senhor, que é Deus eterno, o Deus que quer trazer cura, o Deus que quer trazer restauração à nossa alma, o Deus que quer trazer libertação, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos convença do pecado, do juízo de Deus. Deus, abençoa a vida das pessoas que estão ao vivo comigo e as demais que irão visualizar essa postagem, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar no coração dessas pessoas, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha mostrar as áreas que estão em fragilidade, Senhor. No nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar a vida dessas pessoas. Eu quero profetizar uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite de harmonia no Senhor. Que os anjos do Senhor guarde, vele por essas vidas. No nome de Jesus, eu glorifico o teu nome por essas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoa a sua vida. Amanhã, querendo Deus, nós estaremos ao vivo trazendo mais uma mensagem. Shalom Adonai.